a gente vai ao coração dessa aula. Quais são os 7 sinais que você precisa ficar atento que pode denotar algum dano oculto, algum tipo de clima mais tóxico ou disfuncional na tua empresa? Então, bora lá para o primeiro sinal. Turnover ou alta rotatividade, ou seja, existe um grande número de pessoas que saem da tua empresa. E você sabe o que? Eu já ouvi muita gente, muitos empresários falando assim, ai, mas Ale, isso aqui é do setor. Setor é assim, as pessoas saem por R$ 10 a mais na carteira de trabalho. Pois é, existe mesmo. E sabe por que também é engraçado? Eu fico pensando e eu vou provocar, tá bom? Faz parte do meu papel para fazer você expandir a tua visão, tá? Poxa vida, a pessoa saiu por tão pouco. O que ela está buscando na outra empresa que você não conseguiu oferecer? R$ 10? Talvez existem outras coisas pelas quais as pessoas estão fugindo, né? Não somente pelos R$ 10. Então, são coisas para a gente pensar. Eu sei que cada setor, dependendo do setor, tem um turnover mais alto, mas, independentemente disso, né? Isso não pode te tornar alguém assim acomodado, dizer que o turnover é alto mesmo e tudo bem. Não. Persiga o melhor indicador em relação ao turnover. Persiga a melhor retenção de funcionários. Por mais que o turnover é alto naquele setor, é importante que você persiga, não seja acomodado, né? Não fique aí de braços cruzados achando que é assim mesmo. Não, até porque você sabe, o turnover alto também gera um custo muito alto para a empresa, não somente de verbas rescisórias, mas também um custo alto de treinar, de tempo para procurar uma outra pessoa, de toda uma questão de gestão de conhecimento. Então, existe uma série de impactos mais invisíveis que ao longo do tempo vai minando a tua empresa, tá bom? Então, um primeiro sinal de que o teu clima não está muito legal é a questão de turnover, alta rotatividade, beleza? 2. Absenteísmos. Então, você vê que existem muitas faltas, atrasos e afastamentos constantes dos funcionários, tá bem? É muito comum também quando uma área está adoecida, quando uma área tem algum tipo de comportamento disfuncional, algum clima muito ruim, algum clima tóxico, é comum das pessoas começarem a trazer atestados de saúde, as pessoas se afastarem por saúde, as pessoas se atrasarem ou até mesmo gerar faltas. E não importa se são faltas justificadas ou injustificadas, de alguma forma são sinais de mostrar, né, que mostram para você algum prejuízo, seja no aspecto de saúde da pessoa, que a pessoa está já começando a sentir impactada em termos de saúde física ou emocional, assim como também são sinais que a pessoa está trazendo, sim, também de insatisfação em relação ao trabalho. Existe alguma coisa acontecendo ali de que traz para ela esse nível de insatisfação que está impactando tanto o aspecto de saúde quanto a questão de engajamento, de comprometimento, beleza? Então, o segundo grande sinal aí que pode denotar que o seu clima precisa e pode ser e deve ser melhorado é o absenteísmo. Terceiro sinal é a baixa produtividade. Pois é, então o terceiro sinal também significa que a sua equipe ela estava performando ali no alto e de repente ela cai e não sai mais daquele limbo, você entende? De alguma forma você percebe, poxa vida, essa equipe começou com alto astral e agora hoje em dia tá todo mundo meio com essa cara de borocochô. E aí? Então, tudo isso também é um sinal, né? O terceiro sinal tem a ver com baixa produtividade. Um vendedor que vendia todos os meses para 100 clientes e de repente no mês começou a vender 80, depois 70. Aí você dá um puxão de orelha no sentido de um pouquinho mais de motivação, conversa com o cara e depois ele volta de novo para o 100. Mas depois de um tempo o cara não sustenta esses 100, né? 100 clientes, vender para 100 clientes, depois ele desce de novo 80, 75, 60. Aí você tem que o tempo inteiro fazer um trabalho ali de motivação. Se você já faz isso e percebe que tem altos e baixos, pode significar várias coisas. Obviamente, pode ser também um aspecto pessoal do próprio funcionário, ele está passando por alguma questão difícil na vida dele, isso acontece também. Mas o que você precisa garantir do seu lado como empresário
é que do seu lado tudo está sendo feito, incluindo também, não somente do seu lado, como também dos seus líderes, tá? Veja se seus líderes estão observando sobre esses altos e baixos e quais são a causas raízes que eles imaginam, as hipóteses desses altos e baixos. Pode ser também uma questão de clima. Será que existe alguma coisa de clima? Então, garanta do teu lado que você está fazendo 100%. Do lado do funcionário, você não pode garantir absolutamente nada, certo? Cada um é responsável por gerir suas respectivas vidas e a gente sabe que as pessoas passam por algum tipo de situação mais difícil, seja familiar ou pessoal, claro. Mas independentemente disso, garanta do seu lado que você está fazendo o máximo que dá. Depois a gente pode falar se desliga ou não, se entra em plano de ação, plano de desenvolvimento, etc, etc. Mas aqui a gente está focando sobre clima, tá bom? Bora lá então. Terceiro ponto, já falamos sobre baixa produtividade. Quarto ponto, conflitos frequentes. Esse também é um sinal que talvez é importante você ficar de olho. Sabe aqueles conflitos que acontecem entre duas áreas ou duas pessoas? É comum, normal acontecer de uma forma pontual. O problema é quando aquele tipo de conflito, aquele bafafá, aquelas conversas de corredor, aquelas fofocaiadas. Então, tudo isso, quando vira um hábito da tua empresa, ou seja, você já sabe que aquele dia vai ter conflito antes mesmo de começar, já são sinais de que você está se acostumando com ter conflitos, essas coisinhas pequenininhas, essas coisinhas do dia a dia, entende? E isso também é um sinal de um comportamento, de um clima que é mais disfuncional, um clima tóxico. Eu prefiro falar disfuncional porque é isso, não funciona para nada, né? Um clima que tem tantos conflitos não funciona para nada, ninguém é produtivo, ninguém consegue ter alto nível de satisfação, ninguém consegue se comprometer num clima, num lugar onde tem conflitos constantemente, tá bom? Então é importante também, o quarto sinal é conflitos frequentes. Não estou falando de conflitos pontuais sobre visões de negócios ou decisões totalmente diferentes. Isso é normal e saudável. Que bom que as pessoas podem falar para você que discorda de alguma direção ou decisão, porque aí sim você vai conseguir olhar e observar e ter um olhar muito mais ampliado sobre a problemática ou a solução que vocês querem gerar. Maravilha, que bom que as pessoas complementam. O problema é o conflito constantemente instalado na tua empresa, beleza? Agora vamos para o quinto sinal, feedbacks negativos. Isso aqui vai desde seus clientes, que já está absurdamente fora da caixinha. Então, se o seu cliente volta com você e fala sinais muito negativos sobre a sua equipe, por exemplo, o fulano foi me atender e só reclamou, falando que tudo nessa empresa estava indo mal, que ele só estava fazendo o que tinha que fazer, mas ele não concordava, então meio que fala e expõe a empresa, entende? Então o próprio cliente traz uma reclamação sobre a qualidade do serviço ou do trabalho. Também isso são sinais, né, de que a sua equipe não performando e já transparecendo para os clientes é um sinal de alerta vermelho máximo, porque isso aí demonstra que já está extrapolando. O clima da empresa está tão ruim que está extrapolando aquelas paredes ali, está extrapolando a tua equipe e atingindo já os seus clientes. Isso aí, para mim, gente, já entrou no nível de alerta máximo, tá? Se você está vivendo isso, eu recomendo que você observe isso com muito cuidado e comece a olhar a questão de clima não de uma forma piegas ou achar que é só um tema de RH, não, isso é um tema de negócio. Os melhores gestores de negócio sabem o quão importante é equilibrar o clima. Você não precisa ter um clima de amizade, todo mundo ser feliz e amiguinho. Não. O que você precisa desenvolver é a capacidade de sustentar um clima funcional. Você entendeu? Um clima funcional. Muito que bem. Daqui a pouco a gente vai falar como que você cria o melhor espaço de clima na tua empresa, beleza? Muito que bem, então você está aqui, acabei de falar sobre feedbacks negativos. O sexto sinal que é importante você ficar de olho, a gente já falou um pouquinho antes, né, quando a gente comentou sobre baixa produtividade, é a questão da desmotivação e baixa energia. Pois é. Desmotivação e baixa energia é quando você já percebe exatamente isso. A tua equipe até começou lá no alto, com muita energia, muita garra, mas depois de um tempo, depois de 6 meses, um ano, a galera já tá com baixa energia de novo, tá? Então é importante você considerar
O que é que está acontecendo? Pode ser algo tão simples, gente, quando a gente fala de clima, porque você acha que o clima é uma coisa assim super difícil de trabalhar, mas quando a gente está falando de desmotivação e baixa energia, pode ser até mesmo a quantidade de descanso que você promove realmente para as pessoas, sabe? Então, eu sei que você às vezes no início da tua empresa ou no momento em que vocês estão crescendo muito rapidamente, é tudo muito crítico, tudo tem que ser muito mais rápido e etc. Mas se você não promove, você não protege horas de descanso dos seus funcionários, facilmente, fatalmente vai tomar, você vai ser atacado, você vai ver que a baixa energia vai se instalar depois de um tempo, porque é óbvio, o corpo humano não aguenta o nível de pressão 100% do tempo. Isso ao longo do tempo, vocês têm que tomar cuidado, até para que ao longo do tempo não se instale algum tipo de doença nos seus funcionários, você entendeu? Então, o corpo humano naturalmente ele anda em ciclos, ele se desenvolve em ciclos. Tem momento em que a gente precisa descansar e um momento em que é a hora de trabalhar. Quando a gente respeita muito bem os ciclos do nosso próprio corpo, do nosso próprio descanso, naturalmente a tua equipe vai voltar mais motivada, muito mais descansada. Então, eu só estou dando algum exemplo de que o clima às vezes pode ser algo muito simples, tanto quanto esse de ajuste de horário, ajuste de você ter mais disciplina para não ficar acionando a tua equipe nos finais de semana ou em horas que supostamente já deveria ser de descanso, você entende? Então é importante, fique de olho nisso, sobre a questão de desmotivação e baixa energia. Claramente, se a pessoa começou no alto astral e está lá embaixo, tem alguma coisa que aconteceu aí no meio deste caminho. Então, vale a pena você observar o que aconteceu. Pode ser algo pessoal dela? Pode, mas se comprometa com o teu lado, tá? Se comprometa com o teu lado, não fica metendo o bedelho, achando que o problema é só da vida da outra pessoa. Garanta a sua parte como empresário, tá bom? Sétimo sinal, resistência a mudanças. Pois é, sétimo sinal é da sua equipe quando você traz uma novidade, quando você traz uma melhor prática na tua equipe e naturalmente a sua equipe já começa a falar que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar, que não é assim que funciona e etc, etc, etc. Também é um outro sinal de que a tua equipe está disfuncional, que a tua equipe tem um clima ruim, talvez um clima de mais de derrota, de que as coisas não vão funcionar, que as coisas não vão para frente. Então também é um outro sinal que você precisa ficar atento quando você promove algum tipo de treinamento e aí você percebe que as pessoas ficam resistentes, elas não querem promover aquela mudança. Então vamos supor que você instalou um novo tipo de processo dentro da tua empresa para fazer um atendimento. Então, para os vendedores, você instalou um software para começar a traquear, para começar a registrar todos os pedidos dos clientes. Coisa que antes você não pedia, você só pedia para que o próprio vendedor anotasse no caderno, no papel de pão, entendeu? E é isso, palavra dada, palavra feita. Só que se você instala um software e aí os próprios vendedores não querem utilizar por XPTO razões, eles se sentem resistentes, né, e etc, etc, pode ser um sinal também de ajuste de clima, uma oportunidade de ajuste de clima. Claro, gente, qualquer mudança o ser humano sempre vai sentir, né? A maior parte dos seres humanos, eles se sentem ameaçados com qualquer tipo de mudança, por mínimo que seja. Quantos de vocês, por exemplo, falam assim, hoje eu vou fazer exercício, vou ter um hábito mais saudável, mas a gente simplesmente não faz o exercício todo santo dia. Por mais que saiba que é bom, que é saudável, vai deixar você lindo, maravilhosa e etc., não, a gente não faz. Porque existe uma tendência natural do ser humano resistir às mudanças, tá? Isso é ok, normal. O problema para mim não é essa resistência natural. O problema para mim é quando existe uma resistência constante em tudo, principalmente em coisas que têm a ver com melhoria da empresa, com melhoria de processos. Se você percebe que é algo natural, que as pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é resistir e você não tem ninguém que te apoia nessas mudanças, preste atenção, porque provavelmente o clima da tua empresa também é um clima disfuncional, beleza?